Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus venha estar na direção, meus irmãos. Que Deus venha, cada um venha estar atento a ouvir a voz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A palavra, meus irmãos, se encontra no livro de 1 Samuel, amém? Glória a Deus. O irmão trouxe aqui uma palavra em 2 Samuel, né? Agora 1 Samuel. 1 Samuel. Quem sabe é amém? continuidade, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. 2 Samuel, meus irmãos, no capítulo 7, amém? Segunda é? É, primeira. 1 Samuel 7. Capítulo 7. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus, vamos Jesus. ver a palavra do Senhor Jesus. 1 Samuel, meus irmãos, no capítulo 7. Amém? Versículo 1, onde diz: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Glória a Deus. O versículo 11 diz assim: E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram, até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, primeiramente vou estar explicando aqui o contexto desta mensagem para que os irmãos venham entender com clareza a mensagem que o Senhor Jesus quer falar conosco hoje, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, o contexto está falando da devolução da arca do Senhor para o povo de Israel, porque a arca da aliança, ela tinha sido roubada pelos filisteus, meus irmãos. Os filisteus roubaram a arca da aliança e levaram para o seu território. Chegando lá, meus irmãos, eles colocaram a arca da aliança no mesmo local onde estava a estátua do Deus deles, do Deus dos filisteus, que era o Deus Dagon, certo, meus irmãos? Quando foi no outro dia que eles foram ver a arca da aliança e a estátua do Deus dele, o que aconteceu? A estátua deles estava caída no chão, com a cabeça e as mãos arrancadas, meus irmãos. Além disso, meus irmãos, Deus trouxe ali entre os filisteus muitas hemorroidas entre aquele povo. O Senhor Jesus feriu aquele povo, né? Por conta que eles roubaram a arca da aliança, ou seja, ele quebrou ali a cabeça e as mãos do Deus dele e feriu, além ainda mais, feriu o povo com hemorroidas. Diante daquela situação, os filisteus pensaram o quê? Vamos devolver a arca. Então eles resolveram devolver a arca da aliança ao povo de Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Estou explicando para que os irmãos venham compreender o contexto, meus irmãos. Então, essa devolução da arca, a arca primeiro passou pela cidade de Bet-Semes, meus irmãos. Ali, quando a arca chegou na cidade de Bet-Semes, a Bíblia vai contar que aquele povo, eles olharam para dentro da arca e aquele povo morreu. Houve muitas mortes entre aquele povo. Então, a arca da aliança não pôde ficar ali. Então levaram a arca da aliança para essa cidade que eu falei aqui no capítulo 7. Quiriate-Jearim. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então este é o contexto aqui da mensagem, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vemos que a arca da aliança, ali no passado, ela no Antigo Testamento, meus irmãos, ela representava a presença do Senhor. A arca da aliança representava a presença de Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Hoje, meus irmãos, com a vinda de Jesus e do Espírito Santo, quando Jesus ele veio à Terra, ele estabeleceu uma nova aliança, meus irmãos. Nessa nova aliança,
a presença de Deus, ela não precisava mais estar, meus irmãos, em um objeto, como no passado. A Arca da Aliança representava ali a presença de Deus, mas com a vinda de Jesus, não precisava mais de um objeto para estar ali representada a presença de Deus. Porque, meus irmãos, Glória a com a Deus. vinda de Jesus e do Espírito Santo, a presença de Deus hoje, ela habita onde, meus irmãos? Nos nossos corações. Hoje a presença de Deus, ela não precisa de um objeto como a Arca da Aliança. Hoje, Glória a ela Deus. habita no meio de nós, em nossos corações, certo, meus irmãos? Glória a Então, Deus. nós fazemos ali que a Arca da Aliança, compreendendo já aqui o contexto, a Arca da Aliança ali, quando ela chegou na cidade de Kiriat Jearim, a Bíblia vai dizer que ela passou ali 20 anos sem que acontecesse nada nessa cidade. Eu vou ler novamente para que os irmãos compreendam. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ou seja, a Arca da Aliança chegou em Kiriat Jearim, e passaram-se 20 anos e não aconteceu nada. Aí a gente se pergunta, se a Arca da Aliança representava a presença de Deus, por que a Arca da Aliança chegou ali e não aconteceu nada? Passaram-se 20 anos e simplesmente não aconteceu nada com a Arca da Aliança ali, presente naquela cidade, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui nós vamos compreender que a presença do Senhor Jesus, onde a presença de Deus está, não é a mesma coisa da manifestação da presença de Deus. Há uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus, meus irmãos. Por exemplo, meus irmãos, aqui neste culto nós sabemos, meus irmãos, que a presença de Deus está aqui. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Nós temos certeza que o Senhor Jesus, ele está aqui presente. Glória a A presença Deus. dele está aqui, meus irmãos. Mas nós sabemos também, meus irmãos, que nem todos vão perceber, que nem todos vão sentir, meus irmãos. Porque há uma diferença, meus irmãos, da presença de Deus e da manifestação da presença de Deus. Certo, meus irmãos? É isso que nós vamos compreender dessa mensagem, meus irmãos. Porque ficou lá 20 anos, mas teve a presença, não teve? A Arca da Aliança estava ali, então teve a presença, mas não teve a manifestação da presença de Deus. Nada ocorreu, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vamos ler aqui e vamos entender a palavra de Deus, por que não aconteceu nada e por que passou a acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar lendo, meus irmãos, aqui no versículo 3, onde diz: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a Ele, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balões e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Glória a Deus. No versículo 5 diz: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos compreender aqui, meus irmãos, o que houve de diferença, né? Samuel, ele chamou o povo e disse aqui: se vocês estão realmente decididos a se converter ao Senhor, vocês têm que retirar os deuses estranhos. Aqueles deuses, eles adoravam muitos deuses. E Samuel chegou e disse: retira os deuses. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto a nós vemos aqui, meus irmãos, é que eles tiraram os outros deuses, porque Deus, meus irmãos, Ele não divide a glória dele com ninguém, meus irmãos. Deus, glória a Deus, somente a Ele, meus irmãos, porque a palavra do Senhor diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui, meus irmãos, que houve naquele povo, foi que aquele povo, ele passou a adorar somente ao Senhor.
Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos, não, mas eu adoro só ao Senhor, eu sirvo só ao Senhor, não sirvo outro Deus. Meus irmãos, mas servir a Deus não é só a gente dizer, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a outros deuses, né? Porque nós sabemos que existem muitas religiões que botam muitos seres ali para as pessoas estarem adorando. Aí você pensa, não, mas eu não adoro esses outros seres, eu adoro só a Deus. Meus irmãos, servir ao Senhor é mais do que isso, porque para nós servirmos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, Deus, Ele precisa estar no centro das nossas vidas, Ele precisa ser a nossa prioridade, meus irmãos. Porque, meus irmãos, se nós colocamos entre as coisas que são importantes em nossas vidas, a gente coloca, eu coloco o esposo, a esposa, o filho, a filha, coloco Deus, o pai, a mãe, ou seja, meus irmãos, Deus está entre as coisas que você considera importantes. Mas Deus não deve estar entre as coisas que você considera importantes. Deus deve estar no centro das coisas, meus irmãos. Ele tem que ser a nossa prioridade, meus irmãos. Ele tem que ser o centro das nossas vidas, meus irmãos. É assim que nós servimos a Deus de verdade, meus irmãos. Quando Deus ele está no centro, quando Deus é nossa prioridade, meus irmãos. E nisso, meus irmãos, Deus ele nos prova no nosso dia a dia, meus irmãos. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente se coloca, estamos em situações ali que Deus nos coloca para nos provar se nós estamos servindo verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Por exemplo, meus irmãos, estamos numa situação em que você tem uma decisão para tomar, que você vai agradar ou a Deus ou vai agradar alguém que você ama, seu filho, sua mãe, seu neto, alguém da sua família, um amigo, um esposo. Você está ali numa decisão entre agradar a Deus e agradar alguém que você ama. Ali Deus está te provando quem você verdadeiramente está servindo, quem é a sua prioridade. Se a sua decisão você vai tomar para agradar o homem, ou se a sua decisão você vai tomar para agradar a Deus. Ainda que aquela Glória a pessoa Deus. que você ama, ela vai se entristecer, ela não vai entender, mas você vai preferir o que mesmo? A agradar a Deus, porque Deus é sua prioridade. Então é assim que a gente conhece que a gente está servindo verdadeiramente a Deus. É assim que a gente reconhece que Deus é nossa prioridade. É no nosso dia a dia, meus irmãos. Por exemplo, meus irmãos, se vier uma oferta de emprego, você vai ganhar muito dinheiro, meus irmãos. Mas aquele ambiente de trabalho, você sabe que você ainda naquele lugar, você não está agradando a Deus. Que naquele ambiente acontecem muitas coisas ali que não são agradáveis a Deus, que acontecem pecados ali naquele lugar. Você vai ganhar muito dinheiro mesmo. Aí você vai ver, aí Deus vai te provar quem é a sua prioridade. É o dinheiro ou é Deus? Ali Deus também está te provando quem verdadeiramente é o seu Deus, meus irmãos. Então Deus, no nosso dia a dia, Ele está nos provando para ver quem verdadeiramente nós servimos. Se é a Deus ou se é as outras coisas desse mundo, meus irmãos. Porque dessa forma, meus irmãos, quando a gente tira a prioridade de Deus e bota no dinheiro, no filho, na filha, no esposo, na mãe, no pai, nós não estamos servindo verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, se nós queremos ver verdadeiramente a manifestação da presença de Deus, esse é o primeiro ponto. Tira os outros deuses. Adora somente ao Senhor seu Deus. Ele deve estar sempre como sua prioridade, meus irmãos. Glória a Deus. Na palavra de Deus, que a primeira coisa que aquele povo fez foi isso. Tirou os outros deuses e só adorou ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Outra coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, aqui no versículo 6 diz: congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel, filho de Israel, ou seja, meus irmãos, o outro ponto que nós vemos aqui é a confissão de pecado. Aquele povo, ele confessou os seus pecados, meus irmãos, porque a palavra do Senhor Jesus disse: confessares com a sua boca, Deus é fiel, os seus pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar. Ou seja, Deus quer ouvir da nossa boca a confissão dos nossos pecados, meus irmãos. Se a gente, meus irmãos, em algum momento da nossa vida a gente estiver afastado de Deus, se a gente em algum momento da nossa vida a gente reconhece que não colocou Deus como a nossa prioridade, nós devemos fazer o quê, meus irmãos? Nós devemos abrir a nossa boca e confessar a Deus os nossos pecados, meus irmãos. E ainda que você pense, você reconheça que não
você não se afastou de Deus, mas, meus irmãos, nós aqui estamos sujeitos a pecar, pois nós somos humanos, né? Então, meus irmãos, mesmo que você não se afastou de Deus, mas nós estamos sujeitos a pecar. E quando nós pecamos, nós devemos fazer o quê? Se arrepender e confessar. É necessário confessar. A palavra de Deus diz, e com sua boca confessares. Então, é necessário Deus quer ouvir de nós a confissão dos nossos pecados, para que assim Ele venha nos perdoar. Então, meus irmãos, o segundo Glória a ponto que nós Deus. vemos é que eles confessaram os seus pecados, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no versículo 9, meus irmãos, diz: então tomou Samuel o cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Ou seja, meus irmãos, que nós vemos aqui no versículo 9, o clamor, né, meus irmãos, o clamor que Samuel fez pelaquele povo, meus irmãos. É necessário clamar ao Senhor, meu Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz: clamai a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas novas, né, coisas grandes e firmes que não sabes. Então é necessário, meus irmãos, que nós venhamos clamar ao Senhor. Esse é outro ponto que nós vemos que aquele povo fez. Aquele povo fez o quê? Eles clamaram ao Senhor, meus irmãos. Então, clame ao Senhor, chame a atenção do Senhor na sua vida. Se você quer ver a manifestação da presença de Deus na sua vida, clame ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Jesus estava no barco com aqueles discípulos e eles estavam no meio da tempestade, Jesus estava ali dormindo. E ali os discípulos fizeram o quê, meus irmãos? Eles chamaram a Jesus. Jesus se acordou e ele acalmou a tempestade, né, meus irmãos? Ainda que Jesus, quando acordou, ele diz: homens de pequena fé, né? Mas Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, aqueles discípulos, ele até não podiam ter, porque Jesus disse que se nós tivermos, né, meus irmãos, fé, meus irmãos, nós faríamos coisas, no nome de Jesus, nós faríamos coisas muito maiores do que o próprio Jesus fez. Ele diz: em meu nome fareis coisas maiores. Então, meus irmãos, aqueles discípulos, eles podiam repreender, eles mesmos podiam repreender a tempestade no nome de Jesus. Dizer: tempestade, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas aqueles discípulos, eles não estavam com fé suficiente para eles mesmos repreenderem, mas eles tiveram fé que, chamando o dono do milagre faria. Como eles chamaram a Jesus e Jesus repreendeu a tempestade. Então essa fé nós temos que ter, meus irmãos. Ainda que a nossa fé não seja o suficiente, meus irmãos, para chegar diante de uma enfermidade e dizer: enfermidade, Jesus quer isso. Meus irmãos, não é dizendo que Jesus não quer, não. Jesus quer a nossa fé. Mas se sua fé ainda não está suficiente para dizer: enfermidade, eu te repreendo, mas sua fé, meus irmãos, você tem para chamar o dono do milagre. Então chame o Glória dono a do milagre. Deus. Chame a ele, Jesus. Glória a Deus. Porque é ele quem nos socorre, meus irmãos. Então chame o dono do milagre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Clame por aquele que pode, meus irmãos, verdadeiramente te socorrer, meus irmãos. Foi o que esse povo fez, meus irmãos. Foi o que Samuel fez. Ele clamou o nome do milagre, clamou aquele que pode fazer todas as coisas, meus irmãos. É esse outro ponto que nós vemos aqui na mensagem do Senhor. O clamor ao Senhor. Então, se você quer ver a manifestação da presença do Senhor, clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a E nós Deus. vemos aqui que Samuel não só clamou, mas Samuel também sacrificou, meus irmãos. Glória a Deus, porque muitas vezes a gente quer ver a manifestação da presença de Deus, meus irmãos, mas nós não queremos sacrificar. E a palavra de Deus diz aqui que Samuel clamou e Samuel sacrificou, meus irmãos. Hoje em dia, meus irmãos, não é necessário que a gente venha sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. E é Jesus Cristo, né, meus irmãos? Por mim e por você, meus irmãos. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, aqui muitas maneiras, meus irmãos, em que a gente pode fazer um sacrifício pelo Senhor. Ela ensina um jejum, né, meus irmãos? Tem um jejum completo que é de água e de alimento, em que você pode tirar um tempo no seu dia ali e se consagrar ao Senhor Jesus, tirar um tempo para o Senhor, sem se alimentar e sem beber líquido. Tem também o jejum em que você pode apenas comer e não tomar nenhum líquido. Tem também um jejum que você pode comer, não pode comer, tá? Eu estou me atrapalhando toda. Tem um jejum que você não pode nem
beber líquido. Tem um jejum que você pode ficar sem comer, mas pode beber água, né, meus irmãos? Tem também, meus irmãos, você pode fazer um jejum, aqueles que não podem, eu tenho problema de saúde e tal, mas tem aquele jejum que a gente pode fazer, inspirado ali no jejum de Daniel, que você pode tirar algo ali que você gosta muito. Eu gosto muito de doce, vou ficar 21 dias sem comer doce. Eu gosto muito de pão, vou ficar 21 dias sem comer pão. Então tem essa forma de jejum também. Tem um voto, meus irmãos, que a gente pode fazer um voto com Deus, assim como Ana fez ali um voto, né? Se Deus lhe desse um filho, ela iria entregar o seu filho ao altar. Ou seja, nós também podemos fazer um voto ao Senhor. Quando Deus nos entregar algo, também nós entregarmos algo ao Senhor. Então são muitas maneiras que a Bíblia nos ensina da gente também entregar algo ao Senhor, assim como Samuel fez o sacrifício. A gente também pode sacrificar algo ao Senhor, meus irmãos. Então nós vemos aqui outra coisa que aquele povo fez, né, meus irmãos? Através de Samuel. Samuel clamou e sacrificou ao Senhor. E outro ponto, meus irmãos, é a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, glória a diante Deus. de tudo isso, é importante ter a fé. Quando você clamar ao Senhor, é clamar crendo que Ele fará, meus irmãos. Não é clamar achando que o seu clamor está chegando no telhado e voltando lá. É clamar crendo que Ele está ouvindo, que Ele tem todo o poder para fazer, meus irmãos. Então, nós devemos chamar a atenção de Jesus para que nós possamos ver a presença dele se manifestar em nossas vidas. É muito fácil a gente dizer, Deus, eu já tenho em minha vida. Mas, meus irmãos, e a manifestação da presença de Deus na sua vida, meus irmãos? Nós devemos buscar a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E a Bíblia, ela vem aqui nos ensinar como nós podemos fazer para chamar a atenção de Deus, para chamar a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver aqui o que aconteceu depois que esse povo, meus irmãos, abandonou os outros deuses, depois que esse povo confessou os seus pecados, depois que esse povo clamou ao Senhor, depois que esse povo sacrificou ao Senhor. O que aconteceu, meus irmãos, com a Arca da Aliança presente lá no meio desse povo? Nós vamos ler aqui, meus irmãos, no versículo 11 diz: E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Betecá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou glória a Deus, aleluia, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, meus irmãos, houve manifestação da presença de Deus. Não houve. Passou 20 anos sem acontecer nada, mas quando esse povo, meus irmãos, eles resolveram tomar uma atitude, aí aconteceu. Glória a Deus. A presença, a manifestação da presença de Deus vai depender do que, meus irmãos? Da nossa atitude. Quando a gente se posicionar e tomar uma atitude, meus irmãos, a gente vai ver a manifestação da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como eu disse neste culto, meus irmãos, e hoje houve a presença de Deus aqui entre nós, meus irmãos. Mas, meus irmãos, quem veio aqui só com o corpo e deixou o ambiente em casa ou em qualquer outro lugar, não sentiu, não entendeu o que Deus falou, não recebeu nada, meus irmãos. Mas quem estava ligado, quem estava concentrado no Senhor, ou seja, quem teve uma atitude, meus irmãos, glória a Deus, perante o Senhor Jesus, esse recebeu do Senhor. Esse glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse foi tocado, esse escutou, esse recebeu o que Deus falou aqui conosco nessa noite. Então tudo vai depender, meus irmãos, da nossa atitude. Para nós vermos a manifestação da presença de Deus, é nossa atitude, meus irmãos. Então, meus irmãos, depois de fazer tudo isso e continuar na posição, é esperar, meus irmãos. E não espere só a manifestação da presença de Deus em grandes coisas. Eu vou ver a manifestação da presença de Deus quando eu ganhar um carro, quando eu ganhar uma casa, quando eu ganhar isso ou aquilo, quando acontecer algo extraordinário, não. A presença de Deus está também nas grandes e nas pequenas coisas, meus irmãos. A presença de Deus, ela está em nossas vidas, meus irmãos, em um livramento, meus irmãos. A presença de Deus está em nossas glória vidas. A Deus. Está triste, e Deus vem com um consolo, meus irmãos. Ele vem e consola, porque a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, meus irmãos, vem pela manhã. Meus irmãos, essa alegria não é que pela manhã, meus irmãos, você de noite está desempregado e de manhã você já vai ter seu emprego, não, meus irmãos. O consolo, o choro de uma noite
Deus, aleluia, Jesus. Aquele refrigério que tu sente é a manifestação Glória a da presença Deus. de Deus. Ainda mesmo se você ainda está esperando algo acontecer na sua vida, mas é Deus te fortalecendo, é Deus que não te deixa desistir, é Deus que não deixa você perder a sua fé. Glória a É a Deus. manifestação da presença de Deus. Aleluia, Porque a Jesus. manifestação da presença de Deus, ela não está apenas quando você alcançar aquilo que você almeja, não. Ela está em todo o trajeto, meus irmãos. A presença, a manifestação dele está em todo o trajeto, meus irmãos. É você ter sua família, meus irmãos, reunida no almoço, no jantar, no café da manhã. É você ver aqueles que você ama bem, com saúde. É a manifestação da presença Glória a de Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Deixa, meus irmãos. É a manifestação Aleluia, da Jesus. presença de Deus. Nós devemos reconhecer. Glória a É Deus. quando a gente está triste, desanimado e ouve Deus falar conosco. Glória a É a Deus. manifestação da presença de Deus. Quem aqui já não esteve desanimado, meus irmãos? Glória a Ouve Deus. a palavra de Deus falar contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sim, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É a manifestação Glória a da presença de Deus. Aleluia. A manifestação da presença Glória a de Deus. Então, meus irmãos, a presença de Deus ela já está aqui. Mas nós devemos também ter a Glória a manifestação da presença de Deus, meus irmãos. Aleluia, E a Jesus. palavra nos ensina a chamar a atenção de Deus para que ocorra a manifestação da presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Então, busque, Glória a meus irmãos, Deus. a presença e a manifestação da presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Amém? Glória Amém. a Deus, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.